Houve um tempo em que eu achava que era chiquérrimo viver na correria. Sabe aquela coisa meio de ego? Tipo, ai, olha como ela é importante, ela tá sempre correndo, fazendo um monte de coisa. Eu sei bem, eu pensava exatamente a mesma coisa. Só que na vida adulta, é possível não estar na correria? Parece que toda hora tem uma tarefa pra fazer, uma pilha de coisas pra resolver. O relógio não fecha às 24 horas, tudo parece estar em 2 vezes, sabe? Sei. E às vezes a gente até pode dar conta dessa correria, a gente consegue fazer tudo, mas a que custo? Eu tenho pensado bastante sobre isso nos últimos meses. Pois é. Eu sou a Carol Berzotti e o ano mal começou e eu já tô exausta. Eu sou a Vanessa Dias e eu escrevi muito mais do que eu gostaria sobre estar cansada no passado. Não quero repetir esse ano. Desculpa, amiga. Imagina. Já tô acelerada. Tô E esse aqui é o Mesa pra Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser pra gente bater um papo de qualquer assunto que faça parte de uma conversa entre amigas. Então já puxe uma cadeira, se acomode e a gente se encontra toda quarta-feira na sua plataforma de áudio favorita. Bem-vindos à segunda temporada do Mesa Mesers! Quem tava com saudade? Sim! Estávamos com muita saudade, muita mesmo, mas a gente também precisava descansar um pouquinho. Não à toa, esse é o tema desse episódio, do primeiro episódio da nossa segunda temporada, porque foi pautona da nossa terapia. Sem brincadeiras, sem memes aqui, foi realmente pauta da nossa terapia. E aí, vocês descansaram? Espero que sim, porque a gente vai trazer pautas delicadas, mais um ano de pautas delicadas, pautas cabeçonas, pra gente sair bem cabeçudão. E esse é um tema, inclusive, a gente começou o ano já com paulada aqui pra vocês. E aí, amiga, descansou? Como é que foi? Descansei sim. Eu saí do recesso de final de ano sequelada, de verdade, eu tava assim... Sabe aquele meme? Tem algum desenho que ou aquela Barbie que tá toda borrada, toda descabelada? Eu tava... A Barbie da figura. Criança de 3 anos. Nossa, eu tava assim, apenas existindo, e aí eu consegui dar uma recarregada, assim. Eu também. Eu precisava, eu tava igual você. Tanto que a gente tava bem receosa de fazer o recesso do Mesa, porque no fim das contas as plataformas cobram, assim, os números caem e tal. Mas como o Mesa nunca foi sobre números, foi sobre pessoas, e as pessoas que estão aqui estavam exaustas, a gente falou, não, a gente precisa fazer. E foi muito importante, assim, para as duas. Primeiro, como pessoa, a gente precisava realmente descansar. E como projeto mesmo, pra gente vir e trazer um ar mais fresco, mais descansado e com um olhar mais calmo pro negócio, pro podcast, pra news, pro Instagram, enfim. Então, acho que, de fato, descansar é preciso. Foi um tema, assim, que eu e a Vânia olhou e falou, a gente, de fato, precisa. 100%, assim. exato. Então, foram, assim, de trabalho e tudo, assim, de descanso mesmo. Eu fiquei umas 3 semanas... Não, umas 2 semanas descansando de fato, mas no Mesa aí a gente ficou um mês e pouquinho, assim, sem de fato falar do Mesa. O que foi bom, porque quando a gente voltou a falar, a gente, meu Deus, que saudade, vamos começar, sabe? Foi importante para as duas coisas, tanto pro projeto quanto pra gente como pessoa. Eu sempre via pessoas falando, né, que, nossa, justamente porque eu gosto muito do que eu faço, é que eu cheguei numa exaustão, sei lá, burnoutei ou algo assim. E é muito real, né? Quando a gente gosta, a gente não quer parar, de fazer. Mas descansar é preciso mesmo. E é algo... como é que eu vou falar? Não deveria ser um privilégio. Deveria ser algo que realmente todo mundo... Um direito básico, sabe? As pessoas precisam descansar, gente. A gente tá num mundo muito acelerado e... nem sempre a gente consegue parar pra realmente descansar. Porque às vezes a gente acha que tá descansando, mas não tá descansando de fato, né? Não tá desligando. Sim, essa culpa do descansar, não sei se eu vou adiantar alguma coisa ou não, mas essa culpa acho que recai muito sobre a mulher, assim. Acho que por âmbitos tanto profissional quanto pessoal. Eu sinto muito isso quando eu tenho 0 coisas pra fazer. E isso foi realmente pauta da minha terapia, nesse sentido de quando eu saí de um emprego em que eu tinha o tempo todo coisas pra fazer. Assim, era
o tempo todo correria e vai e faz reunião. Aí vai fazer VT em uma região, volta de São Paulo e, tipo assim, sei lá, das 9 às 10 da noite você tem coisa pra resolver. Sim. E aí você chega em casa, você ainda tem coisa pra resolver. E, Exato. enfim. E aí eu cheguei depois num lugar em que, tipo, a pauta dentro da agência era: gente, vamos ter qualidade de vida. Ninguém aqui quer que você pegue mais do que você dá conta de fazer. E aí eu lembro que eu comecei com pouquíssimos clientes, assim, e, tipo, eu tinha várias horas livres no meu dia. E aí eu cheguei a falar pro meu líder na época, eu falei, eu tô Ociosa. eu tô ociosa, eu tô super de boa aqui, pode me passar mais coisa. E ele, não, cara, eu quero que você fique ociosa, eu quero que você use esse momento pra assistir alguma coisa que te dê um insight pra alguma coisa que o cliente possa querer. Eu quero que você, sei lá, vai fazer uma aula de inglês, vai fazer uma aula de... ou vai na academia pra refrescar sua mente ao longo do dia mesmo. E eu fiquei, eu não sei fazer isso. E aí eu me lembro, me peguei um dia, 3 horas da tarde, assistindo série e fiquei tipo, mano, o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, e aí você automaticamente começa a arranjar coisas pra fazer. Exato. Uhum. Vou arrumar casa, vou limpar meu guarda-roupa, vou, sei lá, assistir um vídeo, aí me inscrevi num curso, e aí eu fui, coloquei a meta de, não, vou falar inglês, e aí eu fui me inscrevendo em vários cursos e tal, não sei o que, quando eu fui ver, eu não tava dando conta de nada. Nada, nem fazendo meu trabalho, nem fazendo curso, nem dando conta do mesa, porque no fim das contas também tinha isso, e aí a hora que eu me vi eu tava exausta, num lugar que me pedia para estar descansada. Eu acho que tem 2 pontos aqui de motivos que fazem a gente chegar num nível de exaustão aí maior do que o normal, do que deveria ser normal. O primeiro é o que a gente falou no começo, assim, que talvez você se ocupava porque você se sente útil, valiosa, Sim. estando ocupado. Então, se eu tô fazendo alguma coisa, minha vida tá tendo um propósito. Eu não tô simplesmente existindo. E aí, se você só tá existindo... Eu não tô sendo inútil, exato, né? Exato, não tô sendo inútil. E o segundo é simplesmente achar que dá. A gente vê um tempinho livre. Eu vou botar isso aqui. Então, já que eu não tô fazendo nada, deixa eu fazer mais isso aqui. Na ilusão de que você dá conta. E você pode dar conta, como a gente falou, você até dá conta. Mas aí, qualquer coisinha que acontece, você desaba, tudo desaba. Você não tem alicerce pra conseguir. Eu tava muito assim. O meu cansaço chegou num ponto ano passado por conta disso. Eu tenho plena ciência, e eu tive uma ciência que faço isso há muito tempo, você sabe, de colocar muitas coisas no meu pratinho. Eu seguro muitos pratinhos ao mesmo tempo porque eu acho que dá. Né? Se você gosta de astrologia, eu sou geminiana. Então, dizem que tá aí nas características de um bom geminiano ser multitarefa. Sou uma pessoa multitarefa, eu não gosto de fazer uma coisa só. Eu fico entediada fazendo uma coisa só. Então, sempre eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo. E tudo bem pra mim, isso é algo que me nutre. Mas eu preciso entender o limite. Porque, beleza, eu tô dando conta. Sabe? É exatamente essa sensação que eu tenho. Eu tô segurando uma bandeja cheia de coisa. E eu tô dando conta. Mas aí, alguma coisa acontece, você faz assim, ó, vai cair todos os pratos no chão. Não vai cair um, eu não vou conseguir deixar um no chão, falar, beleza, calma. Você não consegue administrar. E aí desaba tudo de uma vez. E isso aconteceu, assim, beleza, tô dando conta. Até que eu não tô mais. Até que eu falei, beleza, então eu vou ter que deixar a bandeja inteira cair. E aí, joga pro alto, assim. Eu já fiz isso várias vezes ao longo da minha vida. E aí o triste é que a gente tava pensando no tema desse episódio e tal, e tá rolando uma thread no Instagram de 2016, 2026 é o novo 2016. E aí eu fui olhar o que eu tava fazendo em 2016. E eu tinha blog em 2016. Eu tava no auge da minha vida blogueira, com... Blogueira raiz, tá, gente? Tem blog. Blog no WordPress, Exato. assim, de escrever post e tal. E era blogueira mesmo, né? Exato, blogueira raiz. E aí eu falei, que saudade do meu blog, deixa eu olhar a página do Facebook, porque o blog mesmo não existe. Aí eu fui ver o último post que eu fiz em 2016, há 10 fucking anos atrás. Era sobre como eu ia parar o blog, porque eu não tava dando conta de fazer muita Há 10 anos não dando conta de todos os pratos. E eu fiquei muito triste, foi doloroso pra mim, porque eu falei, meu Deus, sabe, não é uma exaustão que eu tô tendo há meses. Faz 10 anos que eu tô fazendo um padrão de comportamento que não é sustentável. Então, realmente, é uma coisa
quero, que eu preciso esse ano tá, eu vou ser multitarefa, eu sempre vou ser multitarefa, mas eu preciso fazer menos. Eu acho que nesse ponto aí é a gente priorizar. O que de fato é prioridade e esse prato não pode cair. Esse aqui é menos prioritário, então se ele cair às vezes tá tudo bem. Ele é de plástico, tá tudo certo. E o que, se não der conta, tá menos, tipo, tá bom, tudo certo. Tem o de vidro, de acrílico e o de plástico, você só joga fora. Exato. Eu tenho muita dificuldade em priorizar as coisas. Pra mim, tudo é muito importante, tudo é muito urgente. Tudo muito urgente. Tudo. E aí, quando eu comecei a trabalhar home office, principalmente agora, né, na versão 2.0 do home office pra mim, porque não na pandemia, mas agora que eu realmente moro com ele, então a casa depende de mim, né, de mim e dele, mas não da minha mãe, enfim, quando eu morava com ela. Eu tinha uma dificuldade absurda de começar a trabalhar quando a casa estava desorganizada. Ai, sim. Absurda, juro. Pra mim, a casa estar bagunçada significa que meu ambiente de trabalho estava bagunçado, significava que minha cabeça estava bagunçada e nada funcionava. E aí, juro, eu acordava e já começava a arrumar a casa. Só que aí eu começava a trabalhar e eu já tava cansada. Aí eu já não... Sabe assim, enfim, nada tava funcionando. Até que eu cheguei no Wellington e falei, a gente precisa achar um meio termo disso aqui, porque senão eu não vou dar conta. Nem do trabalho e nem de casa e tal. E aí ele falou uma coisa pra mim, ele falou, pra mim, a casa é o menos importante. Porque o trabalho é o que me dá dinheiro, então eu preciso sustentar isso primeiro. A casa, se der, a gente arruma. E aí eu falei pra ele, então, pra mim não. A casa precisa estar arrumada pra eu dar conta do trabalho. E aí a gente percebeu que as nossas prioridades estavam diferentes. Sim. E aí eu falei, a gente precisa achar o meio termo dos dois aqui. E aí foi quando a gente falou, bom, vamos apertar um pouco a conta aqui e ali pra gente, então, colocar uma faxineira pelo menos uma vez na semana. E a gente mantém isso ao longo do dia. É mais fácil manter do que, tipo, fazer dia... uma faxina. Exato. E é isso que a gente tem feito desde então e tem rolado. E a gente foi colocando outras facilidades no nosso dia pra justamente sustentar essas prioridades que a gente tem. Mas é isso, eu acho que a gente tem que saber priorizar o que é importante. Exatamente. Concordo. Uma coisa que eu percebo também, eu acho que boa parte do viabilizar o descanso tem a ver com você entender processos que vão funcionar na sua rotina. Tipo, é o que você falou, você começava arrumando a casa, e aí quando você ia trabalhar, você já estava cansado e tudo mais, você reajeitou e de um jeito que funcionou pra vocês. Assim, às vezes é isso, é tentar encontrar maneiras. Isso aqui não tá funcionando, isso aqui tá me drenando, deixa eu tentar entender outra maneira de... Não dá pra eu parar de fazer? O que eu posso fazer aqui que vou manter, só que de uma maneira que me drene menos? O Mesa é um exemplo disso. Eu e a Carol, a gente sentou e a gente viu cada um dos canais que existem no Mesa. O Mesa é um ecossistema, tem podcast, tem newsletter, tem Instagram, tem comunidade no WhatsApp, tem muita coisa, evento agora. E assim, um disclaimer, é só nós duas. Assim, Exato. a não ser os meninos, né? O Alberto e o Wellington que nos ajudam. O Wellington com a parte da comunicação visual e o Alberto com edição e gravação de vídeo. O resto é nós duas. Exato. E, assim, infelizmente, ainda o Mesa não se sustenta, então a gente trabalha, tá? Então, é bastante pesado. E eu e a Carol sentamos e falamos, parar o Mesa não é uma opção para nenhuma de nós duas. Não queremos. Do que a gente tá fazendo que tá drenando mais a gente, o que a gente consegue fazer menos e continuar mantendo o mesmo resultado, uma qualidade, e o que a gente vai focar mais. E a gente reajeitou e beleza, bora fazer isso funcionar. Então, às vezes, é revisitar uma coisa que tá te cansando, tá te drenando e como você pode fazer diferente. Nem sempre dá, eu entendo isso, mas às vezes dá, a gente só precisa... talvez a gente tá falando de um lugar de privilégio, no sentido de a gente às vezes tem esse momento de conseguir refletir, mas tem muita gente que não tem esse privilégio. Não consegue, precisa exato. enfiar tudo em 24 horas. Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, o que é foda. Mas é isso. A gente tá falando de um lugar meio de privilégio aqui, mas dentro da sua realidade encontrar o que funciona e o que não, né? É isso. Vai ter momentos na vida que você vai estar aqui igual eu, com os pratinhos 1000, porque é a vida que enfiou um monte de prato na sua bandeja e te vira, sabe? E vai acontecer. Mas vai ter vezes que você tá igual eu, só escolhendo colocar um monte de coisa. Eu escrevi sobre isso na minha news e eu guardo... Isso foi muito valioso pra mim ano passado. Eu fui percebendo ano passado, não foi uma coisa que eu, da noite pro dia, entendi. Eu fui percebendo momentos que eu falei, eu tô com muita coisa e não tô dando conta.
E não é só coisa de trabalho, tá, gente? Não é como se eu trabalhasse muito, não é só isso, é coisas no geral. Eu estava falando com uma amiga e eu tava pra casar, foi no primeiro semestre ainda, que foi muito mais tranquilo que o segundo semestre. Eu tava pra casar e eu tava com muita coisa, era o pod, era a mesa, trabalho, casamento e tal. E aí eu falei pra minha amiga, então, eu tava querendo ter um hobby com o Alberto, eu acho que a gente vai comprar um slackline e vamos fazer slackline. E eu tava, sei lá, tava fazendo curso de arco e flecha, várias outras coisas também. E aí, eu falando de tudo que eu tava fazendo e meti essa do slackline no meio do áudio que eu tava mandando pra ela. E aí ela me respondeu, falou, cara, eu tô cansada de escutar o seu áudio e me parece muita coisa. Me parece que esse hobby teu, ao invés de ser algo legal, vai ser mais um negócio, tipo... E realmente, não comprei o slackline até agora. Eu tenho muita vontade, eu tenho muitas vontades. E aí, é isso, eu tenho que escolher o que dá agora, o que não dá e ok. Sim, e é muito engraçado isso que você trouxe, porque é isso, às vezes a gente fica, nossa, tô exausta no trabalho, mas aí você não percebe que o trabalho, na verdade, é um respiro de tudo que você tá fazendo na sua vida pessoal, porque é cuidar da casa, às vezes filhos, a gente Família, pet, sim. família, aí tem, sei lá, hobbies que você tem que administrar, aí cursos que você... faculdade. Exato. Você se inscreve em 300 cursos, aí é academia, no fim das contas, você só tá cumprindo uma lista de tarefas. É. O hobby que é pra ser descanso, você não tá descansando, porque você só tá ali no seu check. É mais uma coisa que você acha que precisa fazer. E às vezes Exato. não, exatamente, concordo. O que você falou também de ser tudo muito urgente, pra mim é muito real. É muito real. E o que pega é que às vezes nem é urgente pra você. Não, isso principalmente no profissional, mas em outras áreas da vida. Mas alguém fala, isso aqui é urgente, faz, Carol, preciso que você faça agora. E nem é. Na verdade, não é. As pessoas só acostumaram a achar que tudo é urgente. Sim, sim. Juro. É a coisa da vida tá andando em 2x, assim, sabe? Tudo parece que tá passando rápido demais. E tá, no fim das contas. Porque eu reparei que no final do ano eu fiquei na praia, né? Eu fiquei 2 semanas na praia. E eu me coloquei uma meta ao longo do período que eu estava lá de falar, usar o celular o menos possível. Então eu li bastante, convivi bastante, né? Fui fazendo coisas diferentes. E o dia parecia que Eternidade. era uma eternidade, assim, tipo, parece... Eu ficava na praia, sei lá, das 9 da manhã às 4 da tarde, e juro, parecia que eu tinha vivido uma semana na praia, e era só um dia. Porque a gente, de fato, tá vivendo no presente ali, sabe? Sem essa urgência da vida acontecer. É tipo, tá bom, o que eu vou fazer agora, sabe? E uma coisa por vez. A gente tem essa mania de... Eu tô ouvindo um áudio no vezes 2, enquanto eu tô cozinhando... Enquanto o Alberto tá do meu lado, às vezes falando, enquanto eu tô ouvindo áudios. E acontece isso com mais frequência. A TV ligada porque você tem que assistir uma série. A TV ligada, exatamente. Ou sei lá, no trabalho, eu tô lá fazendo uma reunião, e simultaneamente tô respondendo o Slack, enquanto eu tô terminando de preencher um documento. Sabe, a gente tá constantemente dividindo nossa atenção e é fisicamente comprovado? Quando é de corpo, biologicamente comprovado, cientificamente comprovado. Alguém comprovou. De que o ser humano não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não é só homem que não consegue, ninguém consegue. A gente tenta, mas a gente só, com qualidade, a gente só consegue se concentrar em uma coisa por vez. E a gente vai ficando louco. E a gente acaba o dia com o olho tremendo e não sabe por quê. Sim, no final eu tava com o olho tremendo ano passado. Eu ia falar isso. Toda vez que eu falava com a Vanessa, eu falei, amiga, eu não sei, meu olho tá tremendo, pelo amor de Deus. E de fato tava, tá? Não era brincadeira, meu olho tava tremendo muito. Tanto que a gente foi no retiro no final do ano, em novembro. O período do retiro, meu olho parou de tremer. E eu falei pra ela, gente, amiga, eu juro, eu acho que é estresse. E ela ficou, é claro que é estresse. Não, imagina. 3 dias que a gente ficou no retiro, meu olho parou. E eu voltei depois e, tipo, continuou. E voltou? Mas agora não tá mais. Não, graças a Deus. Eu descansei. De fato. Até quando? Não, agora não vai. Meta até metade do ano não tremer meu olho. Ficou ano passado, pelo amor de Deus. Mas é isso, de fato... recai no nosso corpo físico, né? 100%. E o lance da urgência em questão trabalho, eu acho que é difícil, mas é um papo da gente entender de fato o que é urgente. Não é porque a pessoa tá falando que é urgente que de fato é. Então, isso aconteceu ano passado com a minha chefe
que eu achei sensacional, que ela tava falando com a líder dela. Burnoutou, achei incrível. Não, foi... Tô brincando. Não, claro que não. Ela tava falando com a líder dela e a líder dela falou assim, isso aí é urgente, que não sei o que tem que fazer. E ela falou, eu não acho que isso é urgente. Incrível. Pra chefe dela. E ela falou assim, você não acha? Ela falou, não, eu não acho. E aí ela explicou por que ela não achava isso. Isso aqui que você tá querendo que eu faça agora vai dar muito trabalho e não vai estar dando resultado quanto eu fazer isso com mais calma, etc. Enfim, você tem que ter os seus argumentos pra justificar isso. Eu não acho por quê? Porque eu não acho. Eu não quero. Tô com preguiça de fazer. Mas ela trouxe, ela não aceitou só porque, beleza, meu chefe tá falando que é urgente, eu tenho que fazer, entendeu? E a gente às vezes faz isso, e a gente acaba pegando uma pilha que nem é nossa, fazendo muito mais do que a gente consegue, achando que estamos, né? Se você tá nos ouvindo e você é médico, beleza, você salva vidas. Mas no meu caso, da Carol, a gente trabalha com marketing, publicidade. Nada é tão urgente assim, entendeu? Isso me incomoda muito no marketing, na publicidade, enfim, nesse âmbito marqueteiro da coisa, que tudo é pra ontem. Tudo é pra ontem. E aí eu fico, caralho, mano, é um post de Dia das Mães. O Dia das Mães é todo ano no mesmo período. Tipo, por que você não pensou nisso antes? Aí na sexta-feira, 3 horas da tarde, onde o final de semana, no domingo é o Dia das Mães, a pessoa, tinha que fazer um post. Agora é urgente? Tipo, gato, não é. Não é urgente, porque você não pensou. Então, assim, a urgência se torna urgência porque é falta de planejamento. E isso me incomoda. E isso vai pra toda a área do marketing. Lacrei! Ouviram o barulho do tabu quebrado? Amo! Outra coisa, linkando com isso, com o trabalho, também com tarefas da vida pessoal que eu acho que drena pra caramba. E não tem muito por onde fugir, mas tem estratégias pra tentar melhorar, que é tomar muitas decisões. Nossa, essa semana, em tomar decisões, quarta-feira eu e a Vani tinha uma reunião para falar de algumas coisas do Mesa com a nossa agência de tráfego pago. E já estava marcada essa agenda, sei lá, uma semana, e foi um dia muito caótico para mim no trabalho, onde eu tive que tomar muitas decisões. E aí eu mandei para ela, amiga, eu não vou conseguir fazer essa agenda, tal, não sei o quê. Aí ela falou, você quer que eu remarco para um dia que você pode, ou você quer que eu toque sozinha? Eu falei, amiga, decide, eu não consigo mais tomar decisões hoje. Eu tinha chegado no meu limite de tomar decisões. Sim. E aí, o ponto é, no final do ano passado, eu cheguei nesse cargo, né, de liderança. E a liderança não é sobre agir de fato, né, dar mão na massa, mas Só tomar decisão. Exatamente. A liderança, ela é muito... O trabalho é tomar decisões o tempo todo. E eu não tinha noção disso até estar nesse lugar. Essa semana, eu acho que eu tomei mais decisões no trabalho do que eu já tomei na minha vida inteira. Porque era decisão atrás de decisão, atrás de decisão. Chegou num ponto que eu chegava à noite e eu não queria saber o que decidir pra jantar. Eu só queria que chegasse a comida na minha boca, assim, sabe? Porque o tomar decisões, ele ocupa um lugar no nosso cérebro, no nosso corpo. Eu vi uma pesquisa em algum dia, eu posso tentar buscar e trazer, mas a gente tem um número de decisões diárias que a gente consegue tomar. A gente não consegue... Eu tinha batido, com certeza. Provavelmente. E é por isso que a gente tende a tomar melhores decisões na parte da manhã do que de noite. Você tá fresquinho. Por isso que é muito legal esse estudo. Eu vou realmente procurar. Julgamentos que acontecem de manhã, eles, tipo, pode ser o mesmo julgamento, sei lá, mas é uma situação muito similar. Na justiça, você diz? Isso. Tá. Acontece, a tomada de decisão pela manhã é diferente do que de noite, entendeu? Porque de noite você já não tá mais raciocinando, não tá mais tomando as decisões coerentemente. É muito louco. Por isso eu gosto, assim, eu realmente gosto de algumas coisas meio rotineiras. Padrão. Porque eu não... Cara, eu não vou parar meu tempo pra decidir essas coisas. Então, já sei que eu tenho que decidir muita coisa no trabalho. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente adotou as marmitas prontas, assim mesmo. E aí a gente deixa congelado. Uma coisa a menos. Exato. Não tem que parar pra pensar, o que eu vou almoçar hoje? Mano, eu não sei. Pega uma marmita congelada aí, bota no micro-ondas e pronto. Comer a mesma coisa todo dia no café da manhã. Ou pelo menos já pensar no dia anterior. Sim, sabe? Nossa, total. Ter uma rotina, assim, principalmente das coisas que você sabe que vai acontecer... Refeição, enfim, atividades físicas e tudo mais, ajuda muito. O Steve Jobs só usava preto por isso, sabia? Eu já ouvi dizer isso. Pra ele, é uma decisão a menos que ele tinha que tomar. Gênio. Eu não consigo. Meus lookinhos. Não, tudo bem. Mas assim, o que a gente puder planejar o nosso dia no dia anterior facilita muito. Eu tinha essa questão com o exercício. Eu faço pelo Total Pass, propaganda gratuita aqui pelo Total Pass.
Mas eu faço cada dia num lugar diferente. Um dia eu tô fazendo yoga, outro dia eu tô fazendo pilates, outro dia eu tô fazendo bike, outro dia eu tô fazendo academia. E aí eu deixava no dia pra falar o que eu vou fazer hoje, quais são os horários. E aí acontecia muito de eu não fazer nada às vezes, eu não, sei lá, era uma decisão a mais que eu tinha que tomar. Então eu tenho tentado planejar meu dia inteiro antes, assim. Então eu já vejo como é que tá meu dia, como estão minhas reuniões, que horas eu vou sair pra almoçar, né? Que horas eu vou conseguir parar de trabalhar, eu vou precisar cozinhar à noite, não vou, então que horas eu consigo ir na academia, vou ter que ir de manhã, vou ter que ir de noite. Já planejo isso antes, porque eu deixava pra acordar, pra tomar café, e aí depois eu ia ver o que eu ia fazer no meu dia. Aí no fim você só atropelava tudo, né? Eu atropelava tudo e eu já chegava, é o que você falou, começava a trabalhar já com a cabeça não tão fresca, entendeu? E aí é horrível. Não, eu sinto que quando você tem a coisa planejada, mesmo que seja vida pessoal, o trabalho flui. Porque, tipo, você já sabe, a meio-dia eu vou parar, porque eu vou cozinhar, porque eu vou, sei lá, Exato. você já sabe o que você vai Exato. fazer. Então, você tende a ser mais produtiva. O meu cérebro funciona desse jeito. Isso até em questão que você falou assim, não conseguia trabalhar quando a casa tá desorganizada. Eu também tenho esse ranço. Eu falo pro Roberto, às vezes a mesa tá desorganizada, eu falo, essa casa tá uma zona! E tipo, é só a mesa que tá desorganizada. É porque a mesa no meio da sala, ela é tipo o centro do mundo. Mas se eu sei que, beleza, tá uma zona, mas eu já sei que eu vou arrumar de noite, eu fico de boa. Tá tudo bem, larga lá, porque depois eu vou cuidar disso. Tá planejado, sabe? Então, de fato. Alivia o cérebro, eu acho. Tem uma decisão que não cansa ninguém, que as pessoas podem tomar. Chocada. Sim. Que é dar like nesse vídeo. Quem tá passado? Tentando ser youtuber, gente, mas é real. É uma decisão super rápida, você tá aqui nos ouvindo. E a gente já tomou por você. Vai lá, desce e clica, pronto. Exato. Não cansa ninguém, pelo contrário, só deixa todo mundo feliz. Se você tá no YouTube, só sabe o likezinho aqui. E se inscreve no canal também. Se inscreve no canal, exatamente. E se você está assistindo pelo Spotify, você pode avaliar o podcast, tá? Se você clica na fotinho do Mesa no Spotify, aí tem lá, avaliar o podcast, aí você dá 5 estrelas. E também você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Sim. É uma decisão fácil também, porque lá só tem gente muito legal. O grupo fica fechado, então você não vai ser bombardeado de mensagem todos os dias. A gente abre toda semana pra gente bater um papinho aqui. Depois desse episódio, vai lá falar que tipo de decisões você toma, como foi seu descanso. Você acha que descansar é preciso? De 0 a 10, quão cansado você tá agora? Isso. No final do ano a gente pergunta de novo. Reflita sobre. Talvez uma meta do ano seja descansar mais. É com certeza uma minha, tá? Não descansar mais, mas de forma mais intencional. Que é isso que a gente tava falando no começo. Eu descansei ano passado. Eu fiz muita coisa legal ano passado. Mesmo. Eu fiz bastante coisa diferente. Eu viajei com meus amigos. Eu me casei. Foi um ano muito legal. Só que justamente foi um ano com muitas coisas. E aí, não necessariamente eu estava em momentos que eu queria fazer coisas. Eu precisava ter momentos de ócio. Eu não dei muito tempo livre para mim. Então, entender o tipo de descanso que você precisa e respeitar e ter esses momentos, sabe? Sim. Eu e o Alberto, ano passado, a gente chegou num nível de cansaço, não só de trabalho, gente, mas justamente de estar olhando para o externo tanto que a gente tinha 2 shows que a gente já tinha, inclusive, comprado ingresso que a gente queria muito ir. E a gente não foi. A gente vendeu o ingresso e não foi porque a gente só queria ficar em casa. A gente queria ficar em casa e a gente entendeu que a gente ia ser mais feliz ficando em casa, assim. Então, respeitar e também entender e trazer, ter mais intencionalidade, eu acho que é esse no seu descanso. Faz sentido, porque ano passado não foi, tipo assim, lógico, foi um ano agitado em questão de também viajamos, saímos bastante, mas a gente também ficou muito em casa. Eu e o Wellington, a gente teve momentos de ficar muito em casa. E mesmo assim eu me sentia cansada. Por quê? E aí a gente chegou à conclusão que a gente descansava muito o corpo, mas a gente não descansava a mente. Então, assim, acho que um ponto muito importante também da gente entender é o que é descansar e o que descansar. Eu não tinha essa percepção de que... até mesmo fazer a higiene do sono, assim, pra mim começou... Nossa, sim. A higiene do sono começou a fazer muito sentido, porque a gente entendeu aqui em casa que, de fato, a gente descansava melhor quando a gente ficava menos em telas à noite. A gente começou a tomar chá à noite também pra relaxar, então também foi um passo, assim, que, principalmente no frio, é mais fácil, né, porque Nossa, é eu tomo chá todo quentinho dia, e tal. gente, eu amo. No verão fica um pouco mais foda de fazer isso.
Mas a gente começou a fazer. Não vou falar que a gente faz todo dia, porque de fato não dá pra fazer todo dia. Ontem era 1h a gente tava conversando. O que é possível também, né, gente? É o que cabe, exato. Mas é isso, eu entendi que eu tava descansando o corpo, mas eu não tava descansando a mente. E aí qualquer saída era um sacrifício pra mim. Porque eu tinha que interagir socialmente, ou porque eu tinha que pensar na roupa, eu tinha que pensar... Total. Tipo, fazia muito esse momento de tomar decisões até chegar no lugar. Enfim, aí eu tava percebendo que, na verdade, eu tinha um cansaço mental muito grande. Muito grande. Sim. Porque tava sendo exaustivo. Então, esse ano eu tô nesse lugar de o que me descansa mentalmente, o que me descansa no corpo mesmo, físico, o que me descansa socialmente, o que me carrega socialmente também. Aí eu não tenho a resposta, tá, galera? Mas eu tô tentando encontrar esses... Tanto que a leitura tem me ajudado muito no descanso mental. Apesar de parecer que eu tô me esforçando ali, mas ele me desconecta do que 100%. é real, sabe? Uhum. Então, tipo, eu fico ali no meu mundo, lendo. Tanto que a gente tá em dia 20 e poucos de janeiro, 24. Eu já tô no meu 3º livro. Isso, pra mim, há uns 2, 3 anos atrás, era impossível, sabe? Nossa, sim. E outra coisa, assim, zero julgamento com o que você vai escolher pra relaxar. É isso. Por exemplo, livro. Eu não sei o que livro você tá lendo, mas eu gosto de ler antes de dormir um livro bobíssimo, sabe? Eu tô um lendo livro de livros história, bobinhos. ficção, sabe? Ou um romance, ou um suspense, que eu gosto bastante. Eu gosto de ler livros que vão enriquecer a minha vida, que vão, assim, melhorar o meu profissional, por exemplo. Gosto, é legal, gosto de ler biografias, uns livros mais cabeçudo. Mas eu não vou ler isso quando eu tô cansada, não vou ler isso pra relaxar, sabe? Eu vou encontrar outro momento pra ler. E eu acho podre, desculpa, não gosto desse negócio de descanso produtivo. Nossa, eu não me irrita profundamente. acho idiota, gente. É contra-intuitivo. Você tá descansando, não é pra você ser produtivo. Tanto que esse negócio da leitura, que pra mim virou uma coisa de descanso mesmo, eu não vou pegar pra ler antes de dormir um livro sobre marketing, livro pelo sobre amor de liderança, Deus. um livro... Eu não vou. Assim, eu não vou. Assim como eu também não vou parar pra ver um vídeo no YouTube no meu momento de relaxamento que seja sobre performance, que seja sobre fazer mais. Não vou. Eu vou assistir uma Netflix, eu vou assistir um documentário, porque isso vai me deixar... Vai, se você tá afim, beleza. Mas se você não tá afim, mas eu não vou assistir uma série boba. Eu preciso ver algo que vai me nutrir. Existe um discurso de, BBB é perda de tempo. Que seja, eu tô perdendo meu tempo. Tô adorando esse novo BBB. Sabe por que BBB o povo gosta? Porque você começa a cuidar da vida do outro. E eu acho ótimo. Eles tomando um monte de decisão merda e eu só rindo deles. E você só julgando. E é uma maneira de você adoro. desconectar da sua própria realidade. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Eu sou contra descanso produtivo. Não gosto. Selo contra. Somos contra descanso produtivo. Eu tava falando antes da gente começar a gravar, assim. Eu gosto de ouvir podcasts, sim, sempre escutei. Então, à toa temos um. E ler newsletters também. Mas desde que a gente tem o Mesa, eu tento procurar os momentos que eu tô ouvindo e consumindo conteúdo de forma mais intencional com os assuntos que a gente traz aqui, pra eu ter pesquisa e repertório quando a gente for fazer nossos roteiros. Só que, às vezes a vida tá corrida, eu não consigo. E aí eu tava, sei lá, vou malhar, vou aproveitar e vou escutar um podcast. Só que isso tava virando um descanso produtivo. Ao invés eu falei, eu não quero, hoje eu só quero escutar música. E eu falei, não, mas eu tenho que escutar, porque eu preciso aproveitar o momento, sabe, pra poder... Não. Você falou sobre o descanso intencional, e aí o descanso intencional é no sentido de descansar mesmo. Porque nesse caso você tava descansando intencionalmente trabalhando. Exato. O intencional é tipo, de fato, a intenção é descansar. E aí eu lembro que no final do ano passado a gente foi fazer as velinhas, e aí eu falei... A gente fez um workshop de velas. A gente fez um workshop de velas, foi super legal, inclusive. Eu falei, nossa, eu vou muito colocar no meu dia a dia pelo menos um banho meu, assim, que eu acendo velinha, fico ali, sabe, sentindo a água cair no corpo e nem que seja 5 minutos, e tá tudo bem se for 5 minutos, mas que eu intencionalmente use o banho pra descansar. E tem me ajudado muito. Não é toda semana que eu consigo, mas sempre que eu me lembro que eu tenho que fazer isso, eu faço, porque... É isso, descansar intencionalmente. E aí, eu tinha um problema na minha mente, assim, quase que um combinado silencioso comigo, que
eu só podia descansar de final de semana. Entendeu? E, tipo, é o final de semana que você tem que descansar. De segunda a sexta, tudo tem que ser muito produtivo. E é lógico, eu chegava sexta-feira, tá podre. Sim. Porque tudo que eu tinha feito era muito produtivo. E aí, por que você não pode segunda à noite ir passear no shopping? Tipo... Pode. Exato. E aí eu comecei a colocar esses negócios durante a minha semana, assim, sabe? Tipo, quarta-feira eu quero fazer qualquer coisa à noite e boa, eu vou fazer, sabe? Eu tenho tentado trazer coisas que talvez eu faria no final de semana pro meio da semana. Porque daí você vai criando esse ciclo de, aqui tá muito produtivo, aqui tá menos produtivo, tá tudo bem, sabe? Esse ponto é super importante. Entender, porque eu caía muito nessa armadilha, cara. Só conseguir descansar quando você fez tudo o que você precisava fazer. Então, eu tenho literalmente lista. Eu gosto de fazer listar o que eu vou fazer e eu ainda separo o que é trabalho, o que é profissional, o que é projetos, etc. E aí, assim, muitas vezes não dá pra fazer tudo. Até porque, às vezes, até daria. Só que aí você começa o seu dia, surge uma urgência, surge um negócio que não estava previsto, você vai ter que colocar. Então, muitas vezes a conta não fecha. Você não chega no final do dia com tudo que você queria ter feito, de fato, concluído. E aí eu ia, sei lá, acabava, deu o horário de trabalho e tal, ou eu não aguentava mais, às vezes você até faz hora extra pra tentar dar conta de tudo, mas não aguento mais, beleza, eu vou relaxar. Não conseguia relaxar 100%, porque eu só conseguia pensar no que eu não consegui fazer, no que ficou pro dia seguinte, nas preocupações. Aí você fala, por que eu tô aqui descansando, sendo que eu tenho mais 3, 4 coisas pra fazer na minha vida? Aí você trabalha querendo descansar e descansa querendo trabalhar. E aí, isso é o ciclo mais horrível que alguém pode entrar, cara. Horrível. É muito ruim, é muito ruim. Horrível mesmo. Então, não faça isso, porque a conta nunca vai fechar, gente. A gente sempre vai ter mais coisa pra fazer do que horas no dia. Todo mundo. Grande maioria. A não ser que você seja um herdeiro. Um ser divino. Mas, normalmente é assim. Então, tem que tentar descansar mesmo com coisa pra fazer. Tipo, tudo bem, deixa a pilha lá, amanhã é outro dia, ninguém vai morrer. Eu tenho tentado pensar isso. Ninguém vai morrer se eu não conseguir fazer isso aqui hoje. Deixa pra amanhã e tá tudo certo. Sim. É isso. Começa o dia priorizando as coisas que são prioridade e o que não der, beleza, não deu. E aí, boa. Eu tenho tentado respeitar também os dias que eu não tô tão produtivo. Porque acontece, às vezes você não tá. Tem dia que você tá no gás, tem dia que você não tá tanto. E aí, às vezes, não deu porque eu não rendi. Eu me martirizava muito em relação a isso, E a gente sabe? é muito cíclica, né? Muito, principalmente mulher. muito. É muito cíclica. Então, se você tá no seu período de TPM, assim... Mano, você não vai produzir Não vai. Assim, é 100% certeza que você não vai produzir na mesma semana que você não está de TPM. Então, entenda isso também, né? Tipo, Até não se cobra nesse nível. A socialização, eu mapeio bastante meu ciclo e tal, e é uma coisa que eu presto bastante atenção em mim mesma. E eu tava até falando pro Alberto, falei assim, não quero mais marcar muitas coisas com muitas pessoas quando eu tô para menstruar ou no período menstrual. Eu fico, não um cão no sentido, também fico, tá? Fico puta, brava, triste, mas eu fico, não quero, assim, pra mim... É uma parte de resguardo, né? Exato, eu só quero ficar na minha casinha comendo alguma comidinha gostosa na minha cobertinha, sabe? E isso foi um problemão muitas vezes ano passado. De eu marcar coisa com pessoas, de eu falar sim pra um monte de coisa, e aí eu não tava querendo, e tipo, mas já marcou, mas já falou, e aí eu aprendi a antecipar isso. Boa. Porque antes eu não antecipava, então eu só ia vivendo. Então Sim. Agora eu falo, não, essa semana eu não vou, hoje eu não vou fazer porque eu quero ficar sozinha, sabe? E respeitar, e eu acho que tentar ser, infelizmente, pra gente conseguir ter os descansos que a gente merece, muitas vezes a gente tem que ser um pouco egoísta, eu diria, assim, falar não. Muito egoísta. Porque é isso, cada um vai ter o seu nível de descanso também. Sim. Tem gente que descansa muito pouquinho. Tipo assim, deita 10 minutinhos e pronto, tá pronto pra próxima. Tem gente que não, tem gente que precisa de um dia inteiro, tem gente que precisa de um final de semana. Exato. Então, cada um também vai recarregar de um jeito diferente e precisa ser respeitado. Então, o descanso, ele é egoísta, né? Exato. Até pensando, principalmente de mulheres, principalmente, mas pessoas que têm filhos. Eu tô tendo uma experiência muito bacana de ver várias amigas minhas recém-mães. Então, eu tô vendo a maternidade numa ótica diferente, né? Porque até então, minhas referências de mães eram pessoas um pouco mais velhas do que eu, de outras gerações. Então, tem sido interessante. E, às vezes, é isso. É você falar, eu não vou cuidar dessa criança agora, e eu vou tomar meu banho,
e você vai cuidar enquanto eu vou tomar meu banho. Eu tô falando de uma situação onde a pessoa tem uma rede de apoio e um parceiro para te ajudar na criação, não de uma mãe solo, de um pai solo. Cada caso é um caso. Mas é isso, eu sei de gente que se sente muito culpada até nisso. Tipo, como é que eu vou deixar minha filha aqui por 20 minutos e vou tomar um banho só pra mim, sendo que ela tá me querendo? Às vezes você vai precisar. Cara, essa é uma pauta delicadíssima, que eu acho que a maternidade ela é um lugar muito delicado. Muito. Muito delicado. Eu tenho olhado pra maternidade com um olhar muito diferente, até pelo olhar a maternidade da minha mãe também com a gente, assim. E é um lugar que não dá espaço pro eu da mulher, né? Não dá espaço pro o egoísmo de fato. A mulher ser egoísta na maternidade é vista como... Condenável. Condenável. Tipo, como pode a mãe, sei lá, ir tomar banho e deixar a criança chorando? Como pode a mãe ter um tempo de qualidade com uma amiga? E fazer as unhas e deixar a criança como assim. Nossa, e não é julgável do lado paterno. Mas isso é um tema para um outro episódio, porque eu acho que tem uma dissertação bem grande a fazer nesse ponto. Sim, mas aí, até dando uns passinhos pra trás, não necessariamente maternidade, mas o próprio exaustão tem um lado feminino que não recai sobre o masculino. Não, definitivamente. Assim, Aliás, a gente já falou sobre até hobbies. Tipo, o homem pode ter hobby, a mulher não. É sempre assim, gente. Todo É uma merda essa mulher! Todo episódio do mês a gente chega a essa mesma conclusão. As regalias masculinas. Nossa, sim. Mas é real. Assim, você pode não ter filhos. Eu acho que filho complica muito. É realmente uma equação a mais aí que a gente dá o episódio inteiro. Mas, mesmo que você não tenha filhos e você divide a casa com alguém, não precisa ser necessariamente um parceiro romântico, mas você divide a casa, você não mora sozinha. Existe, na maioria dos casos, uma expectativa maior sobre a gestão da casa na mulher do que no homem, sabe? Não é todos os casos que são assim, mas a grande maioria que a gente vê é assim. Ou a mulher faz tudo e ainda trabalha, e o cara só trabalha. Tipo, a mulher que cuida, que cozinha, que limpa, que lava roupa, que faz tudo. Sim. E que cuida, se tem filhos, que também cuida dos filhos e tudo mais. Ou ela faz a gestão da casa. Tipo, o cara ajuda, mas ele ajuda, sabe? Ela que tem que falar assim, amanhã a gente precisa comer tal coisa, precisa descongelar a carne, preciso passar no mercado, tenho roupa pra lavar. Amor, você pode me ajudar com isso aqui e tal? E o cara só fica lá esperando como um grande assistente, sabe? Tipo assim, fica esperando os comandos que a mulher dá pra que a casa fique em ordem. Então, tipo, ela organiza de fato os afazeres da casa. E assim, é muito... Apesar de hoje ter crescido o número de homens que as tarefas são de verdade separadas igualmente, eu vejo muito que a mulher ainda cuida dessa gestão. E aí, pra mim, cai muito no perigo das decisões, assim. Porque ainda assim, a mulher tá sobrecarregada em tomar decisões. É isso. E pra mim, a parte que mais cansa é tomar a decisão. Porque, de fato, é um planejamento muito grande que você tem que fazer na sua cabeça. Você precisa organizar todas as pecinhas para que tudo funcione perfeitamente bem. E se uma dessas pecinhas cai, no fim das contas, a culpa é sua. Exato. Nossa, eu fico com raiva disso. Porque se tem alguma coisa errada na casa, olha, ela não tá cuidando da casa. Como ela não tá cuidando? Não é só ela que mora aqui, caceta, sabe? Exato. Nossa, tem louça na pia. Tipo, você não vai lavar? Uai, ele também mora aqui. Nossa, eu escutei isso esse final de semana. Eu não sei o que aconteceu, que o Alberto que tava fazendo. Eu não lembro agora que situação que foi, mas o Alberto que fez um negócio que eu não fiz. Aí eu escutei, não vou citar nomes de quem falou, mas a pessoa falou assim: maridão, hein? Num tom tipo, você é uma merda que não fez e ele é um ótimo marido porque está fazendo, sabe? Foi maridão, hein? Ai, meu fiquei, Deus, tipo, que ódio. Sim, ele é um maridão. Eu também sou uma esposa ótima e ok, entendeu? É complicado, é bastante complicado. Mesmo quando você vive uma relação dentro de uma casa, seja ela amorosa ou não, onde há essa divisão, como no meu caso, assim, a gente tem eu não tenho essa exaustão feminina dentro da minha casa, graças a Deus, mas ainda assim eu ouço comentários e ainda assim mesmo há uma que cobrança. na sua casa não haja as cobranças externas, elas acabam acontecendo. Exato.
Tipo, ai, gente, Pode. também vai viver sua vida, que tem a ver, uma casa é minha, deixa acontecer do jeito que a gente acha que deve acontecer. Ai, que raiva. Que inferno. Pois é. Tô meio militante. Mesmo começou, galera. Esse ano os tabus serão quebrados aqui mesmo. Tabus quebrando É. hoje. Dito tudo isso, voltando aqui, já deu uma militada, uma quebrada de tabu. Tem um outro ponto que é o que a gente trouxe, inclusive, na abertura aqui desse episódio, que é complicado, mas é real, que é uma certa glamourização em cima da exaustão, da correria. E é o que você falou, assim, se eu estou fazendo coisas, eu estou sendo útil, sabe? Eu não sei, me vem muito na cabeça imediatamente, eu acho que referências ruins que a gente pegou. A Anne Hathaway em Diabo Veste Prada. Sim, sabe? eu ia falar sobre isso. Ou, tipo, de repente 30, onde ela tá sempre correndo pra todo quanto é lugar. Tipo, Total. pega táxi e vai pra... Aquela cena dela correndo em Nova York e pegando táxi. Hollywood e tal. acabou com a nossa vida. A Disney e Hollywood acabaram com a nossa vida, gente. É sério. Ai, meu Deus. Eu tinha muita essa expectativa. Se eu não estivesse correndo, atarefada, falando no celular, carregando um monte de bolsa enquanto eu corro pela rua, não tô fazendo um bom trabalho, entendeu? Eu tinha essa... Nossa, eu tinha muito essa percepção. E ainda tem um pouco até hoje, assim, eu tenho tentado quebrar esse padrão na minha vida. Mas é isso, eu tenho essa sensação de que, tipo, se eu não tiver com a minha agenda blocada o dia inteiro, totalmente produtiva, e eu não chegar no final do dia e não estiver exausta de ter tomado um monte de decisão, nossa, meu dia não rendeu. Exato, é horrível isso. E a gente até meio que se acostumou. Eu acho que talvez isso tenha um recorte geracional também mais forte pra galera millennial. Eu acho que todo mundo deve sofrer um pouco com isso, né? Mas a gente, muito uma geração que acreditou que, nossa, se eu trabalhar até morrer, tá tudo certo. E tá errado se eu não... Até no marketing mesmo, tipo, pizza na agência, ficar até tarde na agência, agências em que tem, sei lá, até uma área de lazer, porque as pessoas vão ficar lá mais tempo. Então, a agência precisa ter essa área de lazer ali, né? No fim das contas, se você olhar isso, é tudo um grande berço pro burnout. Exato. E assim, é meio complicado. Eu acho que essa cultura talvez esteja mudando, talvez não, eu não sei dizer. Eu acho que sim, a nova geração é meio que... Eu vou fazer o que foi contratado? Mas corporativamente as pessoas querem isso? Não sei. Porque eu acho isso. Porque assim, a visão millennial da coisa precisou fazer hora extra. Se você não fizer hora extra, você tá errando, você tá falhando. Exato. Quando a hora extra, na verdade, ela é um a mais. Se você puder, se você conseguir fazer, beleza. Mas se não tá no teu contrato de trabalho, entendeu? E aí, a gente é muito visto assim, como, não, se eu não tô fazendo, eu não tô sendo um mau funcionário, tô sendo braço curto. Acho que muito da exaustão em relação ao trabalho vem desse lugar da gente achar que a gente precisa fazer de tudo e mais um pouco, senão a gente não tá sendo um bom funcionário, a gente tá sendo preguiçoso, a gente não tá... E talvez só seja valorizado por causa de quanto de hora extra fez, o quanto entregou a mais do que tá sendo cobrado de fato. A nossa geração é muito desse lugar mesmo, de entregar a mais, de fazer a mais, ser visto. E no fim das contas, a gente não vai ser visto por merda nenhuma. Cara, exato. Isso que é o pior. Isso é uma grande falácia. Por quê? Além de... Se você é a pessoa que tá mais disponível, tá fazendo tudo pra todo mundo, você tá se mantendo muito necessário numa posição. E aí, se você tá, sei lá, mirando uma promoção, alguma coisa assim, nem sempre você vai conseguir, porque você tá muito necessário. Não tô falando pra você ser, tipo... deixa eu fazer o mínimo aqui. Não tô falando isso. Tô falando pra você ser estratégico nas suas decisões. E isso é mais valorizado do que você tá disponível. Com certeza. As pessoas não entendem isso. Com certeza. O seu líder, talvez ele enxergue mais valor se você falar, eu não consigo fazer isso, pois estou alinhando as prioridades aqui com você. Pra eu entregar com qualidade, eu vou precisar de tanto tempo. Você tá trazendo toda uma inteligência em cima da sua gestão de tempo e das prioridades que você tem. É muito mais maduro fazer Muito isso mais maduro, do que exato. você tentar dar conta de tudo e no fim não dar conta de quase nada. Isso, exato. Eu tive eu fiquei 5 anos em um cargo de liderança que eu tinha 15 pessoas na minha equipe, então era uma equipe bem robusta. E aí eu tive dentro da minha equipe tinha uma líder de criação. Ela era líder, então tipo, ela também tinha um papel de gestão maior do que um analista na época. E aí o papel do líder da criação daquele lugar era assim, receber toda a demanda e falar, eu consigo fazer isso em tal tempo, gerenciar e tal, não sei o quê.
ela falava assim pra todos os prazos que chegavam, todos os prazos. E ela foi atrasando tudo, não tava entregando nada. E aí eu falei, viu, fulana, tá atrasando e tal, as pessoas estão precisando. Aí ela, então, mas eu tô ficando até de madrugada pra dar conta, vocês estão jogando um monte de coisa em mim, eu não tô dando conta. Mas você que tá aceitando, Eu gata. falei pra ela, mas você como líder, é o papel falar, olha, esse prazo que você me passou Sim. está inviável, a gente vai precisar negociar. Ou, ó, isso aqui chegou de outro setor, é mais urgente, qual que é pra priorizar? Então, essa gestão de tempo, além de fazer bem pra pessoa, porque ela não vai virar a madrugada fazendo, vai ser melhor profissionalmente do que se ela falar assim e burnoutar, Sim. entendeu? Esse ponto que você trouxe de se fazer necessário é tão perigoso, que, tipo, chegou num ponto pra mim, assim, que eu não queria tirar férias. Ai, Porque veriam que eu não era necessária. sim. E aí eu, em um determinado tempo, tipo, eu não queria tirar férias, assim, tipo, não precisa de férias, vamos nessa. Até que o corpo vai cobrar, de fato, Exato. sabe? Mas é muito perigoso você chegar nesse lugar de quero me fazer necessária. O seu grande papel é não ser necessária de fato. Exato. Você não precisa ser necessária, nem em nenhum lugar. Na verdade, eu acho que o único lugar que você, de fato, tem que ser necessária é na sua família, sei lá, um lugar mais pessoal da coisa. E olhe lá, E é o que a olhe gente lá, falou, exato, entendeu? exato. Em determinado Se ponto... dê sua devida insignificância. Exato. Eu sigo uma moça, o nome dela é Bia Brito. Ela é fotógrafa, se não me engano. E ela fala uma frase no Instagram dela o tempo inteiro que eu acho muito legal, que ela fala, primeiro eu, depois o mundo. Boa. E eu acho muito legal, assim, é o que a gente falou. Para todas as áreas, gente. Em alguns com grau maior, menor, às vezes é Exato. 5 minutos, às vezes é um dia, às vezes é um ano. Mas é importante você se priorizar em algum momento. Assim, acho que muito sobre você conseguir descansar tem a ver sobre isso. Com certeza. É o que a gente falou, o descanso, ele é egoísta, sim. Eu Porque só vai beneficiar você. Exato. Tipo, só você vai ficar bem com isso. Então, seja egoísta, assim, no seu descanso. Se priorize. E entender o tipo de descanso, que é o que a Carol tava falando, que talvez essa seja a grande chave do... Beleza, entendi que eu preciso descansar, encontrei um momento aqui, organizei. Beleza, qual é o seu descanso? Se você passou o dia inteiro no computador, fez reunião o dia inteiro, você vai realmente querer ficar mexendo no celular? É isso que vai te descansar ou vai só derreter seu cérebro um pouco mais? Eu não sei se tem um estudo sobre isso. Enfim, eu já ouvi alguém falar que o seu descanso tem que ser totalmente oposto ao que você faz no dia. Então, vamos supor, se você é uma, sei lá, recepcionista que fica em pé o dia inteiro, o seu descanso necessariamente vai ser ficar sentado, deitado, enfim, outra posição. No nosso caso, como que trabalha com computador, tela, sentado o dia inteiro. O nosso Não, mas o nosso descanso não pode ser ficar sentado assistindo TV, porque pro corpo é a mesma coisa. É a mesma, tipo assim, pra ele o reflexo tá sendo a mesma coisa. Então, no nosso caso, é fazer um exercício, sair da tela, ler um livro. Então, necessariamente tem que ser algo oposto ao que você faz no seu dia a dia. Total. E pra mim faz muito sentido, porque o corpo, ele não sabe. O nosso cérebro talvez consiga diferenciar, mas o nosso corpo não sabe a diferença de eu estar sentada no sofá assistindo TV e eu estar sentada olhando para uma tela e respondendo um e-mail. Ele não sabe a diferença disso. Em tese, no meu corpo, o reflexo é o mesmo. Então, para mim, fez muito sentido isso. E hoje eu tenho tentado fazer pro descanso corporal, acho que faz mais sentido. O mental e o social, talvez não, mas eu acho que o corporal faz muito sentido essa reflexão. Eu fui aprendendo a escutar, assim, como é que eu tô em cada momento e tentando priorizar isso. Então, por exemplo, trabalhei o dia inteiro, duas coisas acontecem. Fiquei sentada o dia inteiro e recebi estímulos o dia inteiro, informação, tomada de decisão e tal. Fazer um exercício físico, principalmente pro mental, eu acho uma boa, assim. Eu demorei, eu era a pessoa... Se você escutou... esse é o primeiro episódio da nova temporada. Mas realmente, o exercício físico é uma novidade pra mim, assim, constantemente. Mas eu encontrei. Então, por exemplo, fazer um yoga pra mim é algo que eu saio mentalmente um pouquinho mais tranquila. Depois, raramente eu quero ver algo novo na TV. Tipo, ver algo novo é mais informação, nossa, isso pra entendeu? mim também. Tipo, assistir série nova, assistir filme Exato. novo. O Wellington sempre fala, vamos assistir alguma coisa, tipo, Friends, sabe? Uma coisa que eu já assisti, total. não vai desgastar meu cérebro. Eu e o Alberto, a gente janta e vai pulando de uma sitcom pra outra. Então a gente vê Friends, acaba Friends, vê The Office, acaba The Office, vê Ted Lasso, a gente vai pulando de séries que a gente já viu e que a gente gosta. Só que aí, por exemplo, eu passei o sábado inteiro em casa,
chega uma hora que eu não quero, eu quero coisas novas pra fazer. Então, ou a gente sai de casa, ou não tô podendo gastar, não tô podendo sair. O que a gente pode fazer de diferente? Que não envolva tela. A gente vai ficar vendo TV o dia inteiro. Não, vamos fazer alguma outra coisa. Vamos andar com a Wanda, vamos passear. Ou vamos assistir uma coisa nova, Sim. sabe? Vamos fazer alguma coisa, vamos jogar um videogame, sei lá. Então, tentar entender o que seu corpo e sua cabeça tá pedindo mesmo, assim. E fazer. Às vezes vai ser só ver vídeo bobo. Ver vídeo bobo na internet, eu acho que é descanso, isso me sim. ajuda. Mas nem sempre. Às vezes é mais informação, é mais aba que você tá passando e tal. Então, realmente entender o que você precisa e como isso vai caber na sua rotina. O banho é uma coisa que eu não abro mão, cara. O banho eu sempre tento, sempre que possível, acender uma vela, apagar a luz. Faz muito tempo que eu não tomo banho com as luzes acesas. Eu acendo vela, tomo banho à luz de velas e tenho algum molhinho corporal, alguma coisinha que antes de eu acabar meu banho, eu passo, sinto o cheirinho, um momento meu, já ajuda, sabe? Então, o que você consegue incorporar na sua rotina que vai te dar esses respiros também? Concordo. Eu tô falando como se fosse especialistona, né? Eu tava seculada, como eu falei no final do Burnoutada, ano. mas olha, ela é especialista em descansar. Ela só coloca em prática, mas ela sabe exatamente o que é necessário. Mas é Não, porque brincadeira, é uma amiga. junção de tudo. Não adianta nada eu tomar um banho da hora se eu tô, como eu falei, como eu estava no passado, segurando 70 É que não dá pra pratinhos. você segurar só no banho, né? Exato. Tem mais um monte de coisa Exato. que você tem que fazer. Então, falando uma hora aqui. Se nada resolveu, nada, não tirou nenhum insight legal aqui, sinto muito. Vai fazer terapia. Que a gente não vai conseguir ajudar. Mas eu acho que sim, eu acho que foi um bom episódio. É algo que eu quero levar mais esse ano, assim. Eu quero... Minha meta esse ano é chegar no final do ano não tão cansada, não exausta. De verdade. Tudo que eu tenho procurado trazer pra esse ano tem a ver com isso. Pra eu chegar no final do ano pensando que foi um ano bom, mas que eu não me matei, sabe? Sim, eu acho uma boa meta. O próximo episódio é sobre metas, então quarta-feira que vem a gente fala sobre isso. Se você quer saber spoilers dos próximos episódios, você sabe o que fazer? É entrar no grupo do WhatsApp, lá a gente solta os spoilers, lá a gente conversa sobre o episódio. Então, se você teve um insight aqui, tirou alguma coisa desse episódio, vai lá no nosso grupo, conta pra gente. Conta como foi descansar esse final de ano, se você descansou, se a sua empresa não emendou, como é que foi, enfim. Quais são as áreas que mais te drenam hoje, né? Exato. A gente quer muito saber e conversar e estamos animadíssimas pela essa volta do Mesa. Sim! Muito obrigada por ter nos assistido, nos ouvido. E até a próxima quarta. Um beijo! O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nute Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual WLZ Studios. Apoio Estivo Digital.